Nossas Bíblias, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Hoje o título da mensagem é o dever de honrar uns aos outros. Parece redundante falar sobre mais um imperativo de mutualidade, mas acompanhando a exposição das Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com este imperativo de mutualidade, né? O dever de honrar uns aos outros. Vamos ler o texto da palavra de Deus, conforme se acha em João, capítulo 5, versículos 41 a 47. João 5, versículos 41 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Aliás, ele pergunta, né? Vamos ler novamente o versículo 44, né? Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor que acabamos de ler. Que a mesma palavra do Senhor continue falando aos nossos corações, e recebida, Senhor, como voz de Deus, pela exposição fiel, e que cada irmão e irmã aqui comigo, reunidos, investigando nas Sagradas Escrituras, conferindo se de fato é assim mesmo, que diz a palavra do Senhor, saiamos daqui, Pai, dispostos a obedecer, a seguir com fé nosso Senhor Jesus Cristo, a honrar o Filho. Que o Senhor Deus nos ajude também a obedecer na honra devida uns aos outros. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, como anunciado o título, o dever de honrar uns aos outros, é ensinado por Jesus Cristo neste capítulo, na teoria e na prática. Honrar é tratar com o devido ou merecido respeito à pessoa. O cristão, ele não negaria que devemos honrar ao nosso Deus. O cristão, ele conhece o imperativo honrai-vos uns aos outros. A Bíblia ensina honra uns aos outros como expressão de amor fraternal, conforme Romanos 12:10. A palavra de Deus diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia ensina o dever de honrar aos ministros do Evangelho. E Paulo recomenda pastor à igreja de Filipos dessa forma. Em Filipenses 2:29, ele escreve: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. E juntamente com outros, recomenda quanto às autoridades investidas para governar, conforme 1 Pedro 2,17, diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então a palavra de Deus está cheia de instrução contra a grosseria e falta de educação.
quando as mínimas honras devidas são negadas ou negligenciadas. E quanto ao exagero também nessas honras, né? A quem se deve honrar. Honrar a quem é devido não é desonra ou humilhação para ninguém. Então, o próprio Filho Jesus Cristo honra Deus Pai, e Deus Pai honra o Filho. João Batista honrou a Jesus Cristo e foi honrado pelo Senhor. Jesus honrou a muitos e foi honrado pelos que o receberam. Honrou a palavra de Deus, e a sua palavra honra o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pensar aqui hoje também no desequilíbrio das honras devidas e indevidas, ou também ordenadas e proibidas. Será correto honrar alguém? A quem devemos honrar? Em qual medida devemos honrar? Afirmamos então: honrai-vos uns aos outros. O que Jesus reprova nessa passagem, irmãos? Primeiramente, ele reprova o desprezo. Em segundo lugar, o ódio. Em terceiro, a desobediência. Então, primeiramente, o que Jesus reprova nessa passagem? O desprezo. O desprezo é sempre reprovado, embora desprezar quem não merece é pior. Pelo princípio, então, que desprezar as pessoas que têm alguma importância, por exemplo, quebrar o 5º mandamento. Nós sabemos que é o único mandamento com promessa. Os irmãos sabem de cor, não sabem? Quem pode responder? Isso, honrar o teu pai e tua mãe, e a promessa é de viver com longevidade, de viver uma longa vida na terra. Então, o desprezo a Deus é uma falta ainda mais grave, e olha que nós temos o mandamento de honrar a pais, honrar autoridades e honrar uns aos outros. Então, nós vamos analisar o texto e tirar lições importantes sobre isso. Primeiro, eu não aceito glória que vem dos homens, disse o Senhor. Então, Jesus está dizendo: não recebo glória que vem dos homens. Então, no final desse capítulo, nosso Senhor condena os judeus por rejeitá-lo. Parece incoerente. Então, nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas. Então, Cristo deixa claro que, na verdade, foi Ele quem os rejeitou. Então, nós honramos ao Senhor pelo Espírito de Cristo. Certo? Talvez venha alguma referência bíblica na sua mente, mas eu não posso trazer todas aqui aos irmãos, porque senão o sermão se prolongaria. No versículo 22 diz assim: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus está dizendo: eu, porém, vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus os rejeitou, porque conhecendo os seus corações, eles sabiam que eles não amavam a Deus. No versículo 43 diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então eles diziam amar a Deus, mas o rejeitaram, pois Jesus veio em nome de Deus. Era para ter sido recebido, como era devida a honra aos profetas, no mínimo. Mas ele se apresenta como o próprio Deus no decurso do Evangelho de João até aqui. Ele dá provas disso e também apresenta diante dos judeus. Então Jesus, no entanto, não está defendendo os que vêm em nome de Deus e são desprezados, nem está ansioso para refutar a opinião dos homens a respeito de si mesmo. No entanto, existe uma
grande distância entre Cristo e nós sabemos. E nosso Senhor, Ele precisa expor isso para nós. Aprendamos com Jesus a receber desprezo. Os homens deixam de dar a glória devida a Deus, e nós não podemos esperar que sejamos mais honrados do que o próprio Jesus Cristo, o Mestre, se nós somos apenas seus discípulos. Se Ele é o Senhor e nós apenas servos. Lembremos que não é a nós que eles desprezam, quando desprezam a palavra de Deus, o Evangelho, mas é a Deus que desprezam. Não foi isso que Deus disse a Samuel, o profeta, que foi rejeitado por Israel? Que nossas almas ardam por um zelo, não por honras no mundo, mas um santo zelo, ao virmos o mundo desprezar e rejeitar a Deus. O que importa é que o nosso Senhor não nos despreze, e nós não o desprezemos. Especialmente nesses dias, o nome de Deus tem sido desprezado. Ele tem sido vilipendiado, ele tem sido ignorado, ele tem sido tratado com desdém. Jesus não está aqui pleiteando sua própria causa, ainda que ele é digno de toda glória e louvor. Por isso ele diz que não recebe glória que vem dos homens. Então ele atinge o alvo. O problema não era que Cristo desejasse receber honra, mas que eles não honravam. Isso sinalizava que eles não amavam a Deus. O Senhor aponta então a sequidão, o vale de morte que está nos seus corações. Porque eles não honram o seu nome, porque eles desprezam a Deus, porque eles não honram a Deus. Eles desprezam a alegria vivendo entristecidos, eles desprezam a luz vivendo em trevas, eles desprezam a vida estando mortos, eles desprezam a esperança vivendo sem esperança alguma. Se não desprezassem a Cristo, teriam alguma esperança, alguma alegria, luz, vida e amor. Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então não viver desprezando é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não perca a esperança. Não despreze Jesus Cristo, que veio em nome de Deus, e não despreze e não serás desprezado. Isso não é nenhum versículo bíblico, mas é muito bíblico o que eu tenho afirmado aos irmãos. Porque na lei da semeadura, o desprezo que você planta, o desprezo que você colhe. Não pensemos nós que nós semeamos coisas más e colhemos coisas boas. Ainda que o mundo despreze você, se você não desprezar a Jesus Cristo não te desprezará. Se não tinham o amor de Deus em seus corações, por isso não tinham esperança, e desprezavam a Cristo, o que tinham? O que Jesus reprova nessa passagem? Segundo lugar, o ódio. O versículo 44 diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Veja que eles amavam a si mesmos, mas não amavam a Deus. Jesus Cristo já disse que o amor de Deus não estava em seus corações, por isso eles buscavam glória uns dos outros, mas não davam glória a Deus. Jesus falava a homens que foram educados na lei e nos profetas, como puderam ser identificados então com tamanha grosseria e ignorância?
Como puderam se tornar inimigos da verdade? Cristo mostra o que os impedia de crer. A ambição privava essas pessoas de um juízo sadio. O anseio por uma posição tirava o juízo dessas pessoas. Um coração saturado pelo desejo de glórias terrenas deixava essas pessoas sem direção. Qualquer pessoa cega pelo desejo de ser alguém no mundo fica assim. Isso é porque eles não tinham o amor de Deus em seus corações. O portão da fé se fecha para os que têm o coração dominado pela ambição, pela cobiça, pela inveja. O único desejo do ser humano deveria ser pela aprovação de Deus, mas eles estão tão interessados na aprovação de homens. O único desejo deles deveria ser agradar a Deus, mas eles estão sempre desagradando a Deus para agradar o mundo. Jesus não era um deles. Eles eram acostumados a honrar uns aos outros para obter algumas vantagens. Jesus, quando vê um homem crescer demais em arrogância e ambição, ele arranca dele a máscara de santidade que esconde a multidão ignorante. Quem já viveu e tem a minha idade, já viu isso acontecer na história. E eu não preciso fazer aqui uma lista de nomes de pessoas que cresceram tanto em arrogância e ambição, explorando o apreço, vestido de uma máscara de santidade, ter sua máscara de santidade arrancada diante da multidão ignorante. Não devemos permitir que o desprezo dos homens nos incite à ira, pois não somos movidos pela opinião dos outros sobre nós. O Senhor, Ele não tem necessidade de bajulação, nem pode ser enganado com palavras lisonjeiras. Quem procura a glória de Deus verdadeiramente, ele não busca o seu próprio benefício. Ele adora a Deus, mas ele não barganha com Deus. Ele engrandece o nome do Senhor e o louva, e exalta, mas ele não está preocupado com ser honrado e exaltado no mundo. O senhorio e a autoridade de Jesus não dependem da opinião dos homens. A malignidade do mundo inteiro não pode tirar nada da sua elevada posição. Então, quando Jesus Cristo diz a respeito de não receber a glória dos homens, fica claro agora para nós. Porque o seu nome é grande, a sua glória não depende da opinião dos homens a seu respeito. Ele não vai ser menos Deus porque você não crê nele. As pessoas, quando bajulam umas às outras, elas buscam seu próprio interesse. Então, quando as pessoas não encontram satisfação, então elas passam a desprezarem si, odiarem umas às outras. Muito fácil. Então, acostumadas nesse comportamento viciados a elogios, aplausos, e também as pessoas se ocupam muito em críticas maliciosas, impiedosas, porque se sentem bem também, já que não são honradas, em macular a honra dos outros. Então apresenta-se diante de Deus também como juiz, e não em busca da glória de Deus. Então, quanto a nós, irmãos, busquemos somente a glória de Deus. Isso depende do Espírito Santo, do amor de Deus derramado em nossos corações. Mergulhemos em nosso próprio opróbrio, em nossa vergonha, e corremos então para a imerecida misericórdia de Deus. A pessoa soberba, ela não consegue obedecer a Deus. Então olhemos para Deus e percebamos como miseráveis e se deixados
somos então perdidos. Passemos então a gloriarmos gloriarmos-nos somente na graça de Deus, reconhecendo quão miseráveis somos e dependentes da glória, da graça e misericórdia de Deus. Então devemos buscar essa única coisa, ainda que desprezados e vilipendiados no mundo, aos olhos do mundo, ainda que sejamos esmagados e, se não fisicamente, nem todo mundo tem a honra de ser mártir, de morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Nem todos têm essa oportunidade, né? Mas ainda que esmagados, se não fisicamente, né? Pelo menos no nosso íntimo, contanto que sejamos contados no número dos filhos de Deus, nós podemos descansar em paz, mesmo se vilipendiados e odiados no mundo. Terceiro lugar, irmãos, chama a atenção dos irmãos, aquilo que nós aprendemos nessa passagem, a respeito da desobediência. O versículo 45 diz assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então os judeus, eles eram orgulhosos de seguir Moisés, de obedecerem à lei e os profetas de Deus, mas a despeito de sua reverência hipócrita, suas almas não estavam seguras nessa falsa esperança. Jesus denuncia então uma fé hipócrita, pois em nenhum lugar no Novo Testamento crer é tão somente ou minimamente acreditar. Crer tem o sentido de fé. A palavra para crer e crentes traz a raiz do grego pistos, que é a mesma palavra para fiel. Então, crer tem o sentido de fé associada à fidelidade. E quando diz não creem, aqui, diz que não eram fiéis a Moisés. No versículo 46, o que ele continua dizendo? Porque, se de fato crescem em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então eles não eram fiéis a Moisés, porque senão saberia a respeito de Jesus, e estariam ansiosos por ver os dias do Messias, e se renderiam ao seu senhorio, e não resistiriam ao Evangelho. A incredulidade deles é agravada porque a verdade de Deus estava lá registrada na lei, nos profetas, autenticada no Antigo Testamento. De fato, Moisés não tinha autoridade sobre eles, porque quando Moisés apontava para Cristo, eles o rejeitavam com ódio. Para não serem obedientes. E muitos estão da mesma forma. Quando nós chamamos o Evangelho para que creiam e se arrependam dos seus pecados, eles respondem com ódio, para não obedecerem ao Evangelho. Isso fica exposto no livro de Hebreus, no sermão de Estevão também, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Paulo explica esse conceito em todas as suas epístolas. O tabernáculo, os sacrifícios, todas as cerimônias apontavam para Cristo e seu ministério. O pacto antigo foi ratificado em Cristo, o principal e fundamento da aliança eterna. Então Cristo era ainda desconhecido, mas eles tinham seus olhos fixados no mediador. Este que se revelou, mas muitos dentre os judeus o rejeitaram. No versículo 47 ele diz assim: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui Cristo apresenta
os escritos de Moisés como um proto-evangelho, até que os céus e a terra fossem de uma vez por todas abalados pelo evangelho de Cristo. Como referindo-se a Moisés e ao evangelho, escreve então o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 26. Diz: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Cristo é superior a Moisés. Porém, acomoda seu discurso àqueles a quem fala. Pois a autoridade da lei era mantida sacra ali, entre os judeus, e agora na voz do evangelho que se faz ouvir aqui, e até onde Deus quiser que seja ouvida essa mensagem. E o pecado é igual. O rejeitarem a voz de Deus, ainda quando tremia a terra. E agora Deus faz abalar a terra e o céu, mas estes ainda o rejeitam. Muitos ainda o rejeitam, tomados de ódio, para não obedecerem a palavra. Todos que Deus levantou como suas testemunhas, se erguerão então como acusadores deles no juízo. Todos que creram e deram testemunho diante de uma multidão irada, desnuda, despudorada, viciada e entregue aos prazeres. Como odiava o mundo naqueles dias. E lançavam os nossos irmãos nas arenas, aos leões, aos gladiadores, para servirem de espetáculo e escândalo no mundo. Eles desprezaram a salvação quando não creram nas palavras de Jesus. Desprezaram a salvação quando não creram no testemunho dos apóstolos. Desprezaram a salvação quando a voz do evangelho chegou aos seus ouvidos e eles não responderam com fé. Não se arrependeram de seus pecados e não se renderam a Cristo. Então a confiança não pode ser baseada, irmãos, numa superstição, em palavras de um pecador, no momento do rito batismal, como muitos acreditam, né, que resolveram o problema com aquela oração do pecador na hora do batismo. Essa não é a causa da nossa salvação. Como a circuncisão não pode salvar nenhum judeu impenitente. Sejamos obedientes, irmãos, honrando o Filho acima de todos e uns aos outros, como Ele ordenou. Assim podemos concluir, trazendo à nossa memória novamente o imperativo que nós aprendemos com o nosso Senhor: honrai-vos uns aos outros. E o que Jesus reprova nessa passagem? Reprova o desprezo, o ódio, a desobediência. Algo mais em você ou em mim, esta palavra reprove. Você pode continuar meditando nela, mas convém que até aqui nós retornemos, pensando que muitos judeus, eles honram a Moisés mais do que a Cristo, assim como muitos muçulmanos honram a Mohammed mais do que a Cristo, e por isso estão perdidos. Você honra a Cristo mais do que a todos? Mais do que a seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que ao seu cônjuge, ao seu irmão, ao seu amigo? A Bíblia ensina a render a honra devida a Deus, o Rei eterno,
1 Timóteo 1,17 diz: assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas não é o amém final ainda não, irmãos. Honrar aos pais é o único mandamento com promessa. E honram a quem deve. Romanos 13:7 diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, deixar de honrar a Deus é idolatria. Deixar de honrar a quem é devido é furto. A verdadeira testemunha do Filho dá um testemunho que resulta de fé. Esse testemunho é a própria voz do Evangelho, por palavras e por atitudes. Então, mediante a fé, nós recebemos vida eterna. E fomos salvos pela graça, que só o Filho pode dar a salvação, nós sabemos. E o testemunho dado pelas Escrituras é o testemunho de Jesus Cristo, de sua obra salvadora na cruz. Apenas somos chamados à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é superabundante, e que em nós se manifesta aquele que é poderoso para nos salvar e nos livrar do inferno também, nos livre do pecado, nos livre de toda sorte de presunção, de grandeza, de superioridade, de inveja, de soberba, nos livre de toda arrogância, nos conduz à humildade. O testemunho dado pelas Escrituras é de Jesus Cristo, e aqueles que estão em Jesus Cristo passam da mentira para a verdade, da morte para a vida, da luz das trevas para a luz, da alegria para a esperança, da alegria para, da tristeza para a alegria. E meu cérebro vai lá na frente, viu, irmãos? Os irmãos me perdoem. Da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança. É certo, irmãos, que esse mundo desesperado não precisa de outra coisa senão de Jesus Cristo. Que os seus corações estão secos, suas vidas áridas, porque não foram cheias do Espírito, não receberam chuva no devido tempo. Que Deus tenha misericórdia dessa geração perversa. Deus tenha misericórdia de nós. E também muitas vezes deixamos de olhar com amor aqueles que estão ao nosso redor. E assim fazendo, não honramos a Deus, que nos deu seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz do Calvário, para nos salvar. Agora nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos a Cristo, o nosso Salvador, que nos reconcilia consigo mesmo no Calvário. Oremos. Santo e soberano Deus, eterno Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Sustenta-nos, ó Pai, com a Tua graça, e no poder do Teu Espírito nos faça andar em novidade de vida, para a glória do Teu nome. Nós, Senhor, que recebemos nova vida em Cristo Jesus, manifestemos o amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito. Que sabemos, ó Deus, que só podemos honrar ao Senhor no Espírito Santo. Só podemos orar ao Senhor no Espírito Santo. Só podemos cantar ao Senhor no Espírito Santo. Isso não significa, Senhor, nada espetacular, nada que ninguém entenda. Aquilo que nós podemos fazer, Senhor, com os nossos cânticos espirituais, com o nosso coração diante do trono da Tua graça,
esperançosos. Sim, Senhor, nós sabemos que podemos, se o Senhor Deus é conosco. Então nós entregamos ao Senhor do que do Senhor temos recebido. Porque sabemos, ó Pai, que da nossa criatividade, vaidade e dos desígnios perversos do nosso coração pecaminoso, o Senhor não recebe nada. Mas receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor Deus, a nossa oração e súplica. Perdoe os nossos pecados. Senhor, a quem dirigimos o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.